estão com a cabeça cheia do quê? De coisas materiais, sabe? Ou o que é o pior, né? De soberba. Tem muita soberba hoje em dia, eu vejo muita soberba por aí. Gente tem que até dentro do meio, soberbo, se achando, sabe? Tão bêbados, sabe? Pode ver que tem muita gente que não tá vendo isso tudo que a gente tá falando aqui, esse sinal, né? Não tô vendo, cara. E não tá vendo, mas não tá vendo por soberba, Fernando. É por soberba que não estão vendo. Exatamente. Parece que é aquilo que falou, parece que ele que, como você já me falou uma vez, ele que coloca isso, né? Porque são teimosos, né? Aí fica assim, sim. Mais uma vez ele confirma, o versículo 8, mas nós que somos do dia, somos o quê? Do dia, do sinal diurno, tá vendo? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí ele confirma que tem a ver com o sinal do dia, esperança da salvação. Sabe, esse texto, cara, é muito, 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 E aqui ele mata pau, né? Porque o rim não nos destinou para a ira. Como é que eu vou começar? Cara, como é que eu vou? Eu vomitei, eu não tem como tornar mais ao vômito, né? Depois de tanta coisa que a gente tem falado aqui, não tem como voltar mais ao vômito, não tem como acreditar que até porque a colheita, se você estudar sobre as colheitas de Al-Shuru, de Israel, se você estudar, você vai ver que a colheita era dividida em etapas, né? Cada cereal tinha sua época, tinha seu tempo para ser colhido. Então não tem esse negócio de todo mundo numa paulada só, isso não existe. Se você estudar o casamento hebreu, colheitas, primícias, você vai ver que não tem como. Tá? Porque eu até ontem mesmo ainda vi um vídeo de um pregador bem conhecido aí na internet, também estava falando contra o sinal, contra o arrebatamento antes da tribulação e tal. E ele falou, assistiu o vídeo todo, o vídeo tem coisas muito boas ali, só que ele não falou em nenhum momento de lei de primícias, nenhum momento falou sobre casamento judaico. Quer dizer, ele deixou de fora elementos. Então, quando você deixa de fora elementos, você está deixando de fora coisas que podem refutar o que você está falando, né? E ele não falou, porque você vê, se ele falar alguma coisa de primícias de casamento e colheitas que confirme, talvez, que possa não ser, eu vou analisar. Mas ele não falou, entendeu? Ficou aí voltou aquela questão de papagaiar, que você falou agora há pouco do... Papagaiar, exatamente. Aí não adiantou, assim, falei, cara, você não pode deixar de fora o casamento hebreu, porque o casamento hebreu o Messias usou um monte de vezes quando falou com os discípulos, quando ele falou que ele ia voltar a preparar lugar, quando ele falou de tomar o vinho lá no reino dele, o fruto da vida no reino dele apenas, ninguém sabe o dia nem a hora. Tudo isso ele estava falando de casamento, do casamento hebreu, está falando da tradição dos hebreus. Então, como é que eu vou deixar isso de fora? Não posso deixar isso de fora como elemento de você análise e estudo sobre essa questão. Não posso deixar, sabe? E ainda mais pelo fato de quando você estuda as primícias, né? A primícia ela era arrancada quando madurava na plantação os primeiros frutos. Você não podia deixar lá, porque se você deixar lá, quando madurar o que está verde, vai estragar o que está bom. Já vai estar estragado. Então você não podia deixar, ele tirava aquilo e era levado diretamente ao templo. Isso é a primícia sendo colhida e levada para a casa do tesouro, quer dizer, está falando do dízimo. Então é a colheita do dízimo. O dízimo ele é tirado primeiro. E como diz lá em Deuteronômio 26, para que habite o quê? O seu nome. Quer dizer, um nome. Você veja que Malaquias 2, ele fala que vai se conhecer a diferença entre o justo e o perverso pela questão de você dar honra ao nome do Eterno. Em Malaquias 2. E em seguida, no capítulo 3, ele fala da colheita dos dízimos, quer dizer, a separação do dízimo é levada para a casa do tesouro. Vocês estão roubando, quer dizer, ele chega para o sacerdote e fala assim, olha, vocês estão me roubando, porque vocês estão desviando os meus dízimos, os dízimos são meus. Quer dizer, ele está falando do quê? Do povo dele. Esse povo que omite o nome do Eterno, que omite o nome dele, está roubando o dízimo da casa do tesouro, porque o povo desvia, pronto. E com relação a dízimo, Fernando, entra também o livro de Melquisedeque, que Melquisedeque pede os dízimos lá, mas aí como o pessoal não lê, ele não é apócrifo, né? Se tiver dentro do livro Bíblia, não, daí tá valendo. É bom, daí é legal. O livro de Melquisedeque tem coisas espetaculares ali. Explica o que é o dízimo certinho ali, e com relação às pérolas,
o que vem a ser as pérolas de Abraão, que nunca foi Abraão, que em Hebreus fala que Abraão matou as pessoas, porque não era conhecido o livro de Melquisedeque ainda. O livro de Melquisedeque foi achado agora, nas cavernas de Qumran. Eu comentei já sobre isso, Érica, porque tem-se essa ideia de que Abraão era sanguinário. Abraão, ele fala nesse livro aí que ele era um homem de paz, ele nunca gostou de sangue. E tá? Então, ele não matou nenhum rei. Não, ele ainda foi... Quando ele foi no cerco dos reis de Elã, entendeu? Até uma questão que é bom comentar, ele foi a mando do Eterno carregando um vaso nas costas cheio de azeite. Então, vocês deveriam ler o livro para ver a história lá e chorar. Aquilo ali não foi um homem que escreveu. Aquilo ali de duas uma, ou ele foi revelado o livro, ou ele plagiou. Plagiou de algum lugar. Eu falo a respeito da autoria, né? Que tem essa discussão sobre a autoria. Eu não estou nem preocupado com a autoria dele, porque o conteúdo do livro é sobre o humano. Lindo. Tá? Então, eu sei que aquilo ali foi tirado de algum lugar, que foi. Não por questão de provas arqueológicas, mas por questão de conteúdo e entendimento. Então, sim, questão espiritual, né? Não tem como você negar. Então, quando ele foi lá, quem já leu na Bíblia a história de Gideão, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com Gideão. Foi a tocha coberta com vaso, eles quebraram o vaso, o povo se matou lá embaixo no arraial sozinho. A mesma coisa. Até porque quem cercou vaso também. Quem cercou o arraial exato, vaso de barro. Quem cercou o arraial todinho foram os pastores de Abraham, quer dizer, ninguém não tinha nem arma. Eles não tinham arma. Eles tinham cajados. No livro fala que eles vieram com cajados de pastor. Então você vê. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, Fernando? Que enquanto Abraão está carregando o vaso, né? As ovelhas mais gordas dos pastores maus abandonavam os pastores maus e seguiam Abraão. Chegou uma época que Abraão nem andar não podia mais. Cara, que coisa mais linda isso, cara. É absurdo, cara. Isso é lindo demais, cara. Isso é muito espetacular. Mas é mesmo assim, apócrifo não vale nada, né, Fernando? Não vale nada, exatamente. No final ele estava com um rebanho tão grande quanto os pastores tinham, só de ovelhas que saíram dos maus pastores e foram seguindo ele. Quer dizer, isso tudo são... Quem que então a Abraham está prefigurando ali? Ele está prefigurando Ial, e o vaso que ele está carregando nas costas de Ahusha. Exatamente. Quer dizer, então você vê, é o pai e filho. Ali, cara, é uma coisa espetacular. E depois, mais tarde, quando tudo já passa, que ele resgata Ló lá das mãos do... Aí que aquele azeite que está no vaso se transforma ele sente que o vaso fica pesado, se transforma em pedras preciosas, o que está dentro do vaso. E aí, quando ele se encontra com o rei Melquisedeque, eles se encontram e ali eles contam as pedras, tinha 1440, e o Melquisedeque pega o dízimo daquelas pedras, né? Porque o que você pode interpretar? O que o vaso é? O que significa aquele vaso cheio de pedras preciosas? É o corpo de Ahusha, o corpo, ele e a Olial, quer dizer, o vaso é Ahusha. Nossa, que paulada, Fernando. Nossa, cara. Mas cara, caramba, brother. Eu percebi isso esses dias, eu falei, caramba, é o corpo do Messias, ó. As pedras preciosas são é o corpo dele, formando o corpo dele interior, você vê. Aí daquele absurdo, corpo... Fernando. Não, cara, é troço do outro mundo, sabe? Aí você vê. Não, cara, desculpa, essa concepção aí, cara, essa concepção que você teve agora aí, nossa, cara, por favor, cara, agora eu tô até emocionado aqui, agora ficou muito mal. Apareceu dentro do vaso do nada, ele tava caminhando com o vaso, pesou. Só não chora agora, tá? Chora depois. Não, tô quase muito emocionado, muito feliz aqui, cara, muito feliz mesmo. Ele caminhou, chegou o Melquisedeque. Vamos contar aqui o que eu quero. Eu só quero. Melquisedeque sabia que tinha pérola. Como é que você sabe que tem pérola? Vamos contar o seu corpo? Vamos contar o seu corpo? Vamos contar o seu corpo, brother do céu. Para 1440. Eu não sinto nem digno de saber umas coisas dessa, cara. Eu não me sinto nem digno, né, de ter lido uma coisa dessa. Aquele livro. Eu não mereço, cara. Eu chorei lendo, cara. Chorei mesmo. Criança. Não, sim, é absurdo, lindo demais. Porque o impacto é tão grande, né? Você ficava, não acredito, cara, eu tô lendo isso aqui. Eu não tô acreditando que eu tô lendo isso aqui. Mas é apócrifo, Fernando, então não vale nada, então deixa o povo comer. O povo gosta de comer bolota de porco, não é verdade? A sombra não mente, né, Fernando? A sombra não mente, brother. É verdade, você vê. E é lindo, né, cara? Depois ele separa aí. Reforçando aquilo que eu tinha falado, você comentou do livro, né? Por quê? Porque eu falei do dízimo. Aonde é que isso se encaixa no dízimo? Porque daquelas pedras preciosas que estavam dentro do vaso, que representam o corpo do Messias, formado dentro de um vaso de barro, você veja, foram separados 144 pedras preciosas daquelas ali, que ele ficou para ele. O rei Melquisedeque, que também representaria o Messias ali, pegou para ele. Tinha até mão furada igual o Messias, né? Isso, ele tinha um sinal da mão, exatamente.
ele pegou aquelas pedras para ele, né, como dízimo, como a 10ª parte daquele corpo para ele, para servir, ficar diretamente com ele, né, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, cara, é espetacular, sabe, essas coisas, viu, Eric? Tudo se encaixando, tudo se encaixa nas festas. Mas ele nem começou ainda, né, Fernando? Porque é o seguinte, olha que interessante. A gente pegou o casamento aqui e esmiuçou, para não ver gente, desculpa o termo, mas ignorante, e falar. É um termo meio pesado, né? Mas eu acho que o ignorante que ele não sabe das coisas, que ele que ignora uma coisa, que não vai atrás de aprender. O ignorante é o que não conhece, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente esmiuçou esse detalhe aí, Fernando, e eu acho que ficou muito bom. Eu gostaria, se você se importar, de passar para o próximo ponto aqui, porque o dia de Ano Novo judaico, e são 2 dias, que já sei, é o dia do Teshuvah, o dia do arrependimento, que é o cabeça do ano. Então, dá uma freada aqui, dá uma freadinha aí, rapidinho. Eu vou terminar a leitura aqui, ó. Desculpa, por favor. Porque aí, terminando isso aqui, porque é importante ler o que continua. Por favor. Porque aí voltando no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, onde eu parei no versículo 9. Porque o rim não nos destinou para a ira. Pronto. Quer dizer, tu vai ser massacrado. Ele vai deixar a noiva ser estuprada, ser cortada, ser mutilada, arrancada as unhas, arrancado o cabelo, furado o olho. Não, ele não vai deixar. Sabe? Você vai casar com uma noiva assim? Não tem como, né, cara? Mas para a aquisição da salvação por nosso Messias, tá? Por nosso Mehushai e Yahushua. Tá vendo? Não fomos destinados para ira, mas para a salvação, aí confirma o que nós estamos falando das pedras preciosas, quer dizer, a pedra preciosa vai ser entregada nas mãos de Melquisedeque. Entendeu? Não para ira, não para ser pisada por porco. Entendeu? Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos justamente com ele. Fernando, por que você fala as coisas, brother? Agora você fala as coisas aí, eu tenho que pegar só um detalhezinho aqui antes da gente continuar, brother, que você já matou a pau aqui com relação ao porco, né? O Messias, o nosso Yahushua já disse, não é para dar pérola para porco. Vamos lembrar um pouquinho, um rápido detalhe aqui, Fernando. Né? Porco não se deve dar pérola pro porco. O que Abraão fez com o resto das pérolas? Pegou e deu para todos aqueles que ele contava a história do vaso, ou seja, da prefiguração do Messias, Yahushua. Ele pegava e dava uma pérola e fazia o convite para a grande festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, meu brother. E o que acontecia? A pessoa aceitava a história do vaso, ganhava uma pérola de presente. Fernando, tinha como Abraão pegar aquelas pérolas e jogar para porco? Porque os porcos iam pisar em cima, iam mijar em cima, iam defecar em cima, e se tentassem comer aquelas pérolas, Fernando, iam se afogar, Fernando. É aí que entra, eu acredito que seja Shaul falando em Hebreus, que o manjar perfeito é para quem tem o entendimento perfeito. Isso, ele dá porque depois que a pessoa aceitava, depois. Exatamente, depois que a pessoa aceitava o manjar ideal. Porque, como ele fala em em Hebreus capítulo 5, Fernando, fala que o pessoal tem que comer comida fraquinha ainda, porque né, não está experimentando a palavra. Se puder ler rapidinho aqui, em segundos aqui. Leia. Depois a gente continua com a lista lá. Nós não acabamos a lista do Scott Clark ainda. Não, porque a lista que é importante para acabar com esse negócio. Na verdade, nós estamos falando de um elemento só dela. A gente começou com o casamento e acabou tudo isso aí, ó. Tá vendo? Pois é. Ó, em Hebreus 5, ele começa a partir do. Ele tá falando de Melquisedeque, aqui de Malquisedoc. E ele fala aqui, no 11, do qual temos muito a falar sobre Melquisedeque, né? E é de difícil interpretação, porque vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Yahweh, e vós haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer um que se alimenta de leite não está experimentado na palavra de Yahweh. Não está experimentado na justiça da palavra, porque é moleque, Fernando, é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para decidir tanto bem quanto mal. Fernando, olha aqui, esse tipo de papo aqui que nós estamos tendo, Fernando, a gente vai publicar isso aqui depois, porque, meu Deus,
usando o termo Deus aqui até, desculpa, mas, caramba, tá muito lindo isso aqui, tá na veia, tá, a gente tá pegando os pontos aqui, tá esmiuçando detalhes para mostrar pro povo que o povo não sabe definitivamente o que tá falando, tá entendendo? Que tudo bem, se não acontecer, paciência se não acontecer, mas a nossa ânsia de sumir dessa desgraça desse mundo aqui, Fernando, é tão grande, Fernando, é tão grande. E, Fernando, agora eu pergunto, é as palavras de Cafos, de Pedro, para onde iríamos nós se só Yahushua tem as palavras de vida eterna? Só o Messias, que xingam ele, chamando ele de Jesus. Xingam, chamando ele de cavalo, de porco. Xingam ele, tá entendendo, Fernando? Então, cara, assim, esse tipo de assunto não é para qualquer um, Fernando, me desculpa. O cara tem que estar, não sendo presunçoso de botar na posição de um perfeito, e né, nem você também se coloca na posição de perfeito, a gente continua correndo para sair fora daqui. E esperamos a benevolência de Yahurim, que xingam de Deus, xingam de Deus. Eu desafio a pessoa que vai casar, você homem que vai casar com a tua mulher te chamar pelo nome do ex, porque quando o Messias chegou para aquela mulher samaritana no poço, ele falou, você já teve 5 maridos, nenhum é teu marido. Quer dizer, a gente já teve tanto marido, cara, tanto marido espiritualmente falando. Espiritualmente você chega num casamento e chama ele pelo nome do... Você vai casar amanhã, meu amigo, olha pra tua esposa, imagina você no altar com a tua esposa chama pelo nome do ex, de um cara ruim, vamos dizer, de um porco espiritual que ela teve antes. Porco físico espiritual. Também. Tem muito homem que é porco físico também, né? Então você veja. Você veja se ela te chamasse pelo teu ex, o que você ia fazer, meu amigo? Você ia virar as costas e você ia abandonar ela no altar. Porque no momento mais sublime, que é o casamento da união de vocês, ela te chama pelo nome do ex. Você vai fazer o quê? Sabe? E você, mulher, você vai casar, mulher, e teu marido chega no casamento. Você, mulher, teu marido vem diante de ti, e em vez de te chamar de Yauchoru, te chama de Jezabel. O que você vai fazer? É a mesma coisa. Ô, minha querida Jezabel, você vai dar um tapa na cara dele e vai embora. Meu amigo, o Eric, tá entendendo o que eu tô falando, Eric? Cara, é isso que eu tô dando risada aqui, querendo falar pra você que você não perde uma, cara. Você não perde uma. Não, cara, mas é verdade, velho. Exatamente, o povo segue um porco espiritual. Caramba, velho. Fernando, mas então, você tem que arrumar pro lado do nome aí, cara, porque a gente fica muito emocionado com relação a falar do nome, cara, porque a gente não brinca. Em Malaquias, eu acho que é o capítulo 2 mesmo, ele fala assim, ó, porque os levitas, você lembra do casamento de José e Assanate, né? Lembra que Levi se representava, né? Levi era o cara, né? Era muito fera, Levi, né? Todos os irmãos dele eram sanguinários, mas ele era um cara focado, era diferente dos irmãos. Levi andava de luto perante o nome, tinha um respeito mortal pelo meu nome. Pelo meu nome! E agora os caras não têm isso. É triste, Eric, porque se você for lá para Israel hoje, Israel, no caso, eu falo Israel política, né? É por isso que eu falo o nome Israel, mas eles mesmos, como herdeiros do sangue, eles mesmos não se preocupam mais, nem eles com o nome. Quer dizer, para eles tanto faz chamar disso, chamar daquilo. Sabe? O que Malaquias já havia dito, né? Malahial havia dito. Experimenta chamar a Ali aí, chama ela por outro nome, você vê se não vai tomar um tapa na tua cara. Um murro. Então, você vai levar um murro na tua cara, meu amigo. É assim, ó. Cara, isso é uma coisa que não existe, esse negócio de falsidade ideológica, cara. Fisicamente, quanto mais espiritualmente. Então, cara, como é que as pessoas conseguem continuar com isso, sabe? Eu não consigo entender isso, sabe? Eu não consigo entender. Sabendo que é mentira, sabendo que faz parte da confusão do vinho da Babilônia, que o Eterno falou que fala no livro de Yoshiao Isaías, ele fala que ele ia dar de beber o vinho da confusão para esse povo. O povo sabe que isso vem de uma confusão, porque tem 500 mil tipos de nome que eles dão para o Messias, sendo que o nome dele está testemunhado pela própria criação dele mesmo. E a pessoa não vê, ela consegue ainda permanecer com isso, sabe? Eu não consigo, eu fico tentando entender qual é o propósito do Eterno com isso, sabe? Porque é difícil a gente entender o que o Eterno quer com essas coisas, né? Que ele fala que ia fazer e faz, e a gente quer entender, a gente não consegue entender, porque a gente vê, caramba, o cara vê que é mentira, ele continua, sabe? Se eu puder fazer um adendo rápido, Fernando, é muito importante falar uma coisa. Atos 2 fala que quando aconteceu os sinais, vão aparecer a lua se transformar em sangue, o sol se transformar em trevas, já vamos falar do sol se transformar em trevas amanhã.
Amanhã o sol se transforma em trevas, Fernando. É um sinal, meu amigo. Aquele que chamar o meu nome, Atos capítulo 2, aquele que chamar o meu nome, este será salvo. Olha aí, ó. Ah, Esse não, mas dói, hein? tudo bem. Tá, quem É morreu? doído. Quem morreu por você? Foi Jesus ou foi Yahushua que morreu por você? A gente tem que se decidir. Nós precisamos cair fora, ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não podemos chamar o nosso noivo sublime, pelo nome do porco. De maneira nenhuma. Pelo nome do cara que bateu na esposa. Que é o porco, que é o cretino. É Fernando, mas só que é o seguinte. o bêbado agressor de esposa. Isso mesmo. Exatamente. Mas, Fernando, tem um problema, Fernando. Que a gente tá falando aqui um negócio aqui e a gente fica muito emocionado de falar o nome, cara. A gente fica nervoso. A gente fica meio nervosinho, brother. Vamos continuar com a lista aqui, cara, porque nós estamos numa linha legal, cara. A gente tá numa linha bacana. A gente tá numa sequência linda. Você que manda, cara. O Hangout é teu, você tem que guiar. Não, o Hangout é nosso, mano. Não, o Hangout é nosso. Quem guia é o Eterno, brother. Quem guia é o Eterno. A gente só é. Ixi, cara, a gente só é o vaso, né? E daí, como a gente leu aqui antes de começar, né? Como o vaso pode olhar pra cara do olheiro e perguntar: por que me fizesse assim? Por que me usas dessa maneira? Não, a gente é só instrumento, cara. Nossa, cara. Vamos lá. Item 9, Fernando. Deixa eu colocar aqui na sequência, então, aqui. Eu quero ler o item 9 e o item 10, Fernando. Que daí a gente vai cair para Coríntios capítulo 15, brother. E vai explicar ali, é o que tá falando. Não tem texto fora de contexto, Fernando. Não existe texto fora de contexto. Tá? Então nós temos aqui o Natsal, que é o dia de ressurreição. The Resurrection, tá aqui, né? Tem a amarelinha aqui, pintado aqui, um dia interessantíssimo. Aí, mas deixa eu pegar outro aqui, porque vai ser do mesmo texto, Fernando. O Shofar Hagdal, que é Shofar Hagadol, a última trombeta, né? A trombeta maior, né? Perfeito. Agora a gente vai para cair em Coríntios. Tá, já tinha deixado aberto aqui, mas o assunto tá bom, a gente não para, né, Fernando? A gente começa aqui e vai embora, cara. Eu quero comentar algo sobre a ressurreição também, tá? Ali depois. Vai você aí. Pode ser a linha, brother. Ó. Quer você ler? Quer que eu leia? Qual que é o 52? Ah, sim. Eu vou ler aqui, ó. 51. Esse que vos 51, né? Esse que vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque esse texto é totalmente festa de trombetas, cara. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por favor, Fernando, por favor, deixa eu só cortar você um instantinho aqui. As pessoas confundem o dia de trombetas com as 7 trombetas do Apocalipse, que vai acontecer. Não, tem nada depois. a ver, não. Não, pelo tem que tá nada aqui, a ver. A gente vê que não tem nada a ver, nada a ver. Shofar Daí que é o último, que é um único toque, o toque longo, que é do Hagadol, né? Que é a trombeta é tocada pra todo mundo ouvir. E era dessa trombeta que Shaul falava aos Coríntios, mediante a última trombeta. Dessa linha que eu vou procurar o vídeo aqui, Fernando. Mas ali na questão do 1 Coríntios, voltando, abrir e fechar de olhos, fala justamente do pôr do sol, que é aquele momento que no abrir e fechar de olhos, você nunca sabe o momento exato que houve a mudança do pôr do sol, quer dizer, o dia deixou de ser noite. Porque para nós aqui, o dia acaba o quê? Meia-noite, né? A gente conta o relógio até meia-noite vira outro dia, mas de acordo com o que o Eterno deixou de herança pra gente, como a gente está totalmente blasfemado a herança pelos tempos de Roma, né? Os tempos do Império Romano, os tempos do mundo, né? A herança que o Eterno deixou, o dia acaba às 6 da tarde, quer dizer, quando o sol se põe, começa o outro dia já é outro dia. E a questão também do dia escondido, né? Que era uma festa que tinha, por ser 2 dias, que é o Yom HaKeshek, no caso é o 11 ali daquela lista ali, ela tem a ver também com porque eram 2 dias, como eu já tinha falado antes, pela questão da Babilônia.
que até o avistamento quando as duas testemunhas ficavam esperando, vigiando o céu para olhar a lua e esperar o primeiro avistamento do primeiro fiozinho de lua nova, né, quando aparecia, eles davam um aviso, ó, começou o ano novo, quer dizer, quando chega às 6 da tarde, a lua aparece, quer dizer, aquele primeiro fiozinho de lua nova, eles anunciavam realmente a virada do ano oficialmente. Tinha os 2 dias de festa, do primeiro de Tishi, eles anunciavam ali realmente agora, o toque da última trombeta, aí iniciou o novo ano, né? E então por isso que se dizia o dia escondido, porque na Babilônia, até chegar o aviso, eles não sabiam que dia, nem o dia e nem a hora, né? O dia que ninguém sabe, o dia que ninguém conhece. Isso também está ligado com a questão de não saber o dia nem a hora. Não é somente aquela questão que a gente já comentou antes, sobre ninguém saber o dia nem a hora, sobre o casamento do noivo, né, com a noiva lá. Então tudo está ligado com a tradição hebraica. Se você não conhecer a tradição hebraica, porque você não vai entendendo muita coisa que está escrito nos textos e muita coisa de profecias, porque a gente tem que reconhecer que, como o Messias falou, né, a salvação vem dos Yalhudim, quer dizer, do Yalhudim, a palavra Yalhud vem de os adoradores de Yal, né? Então a salvação vem daqueles que realmente adoram Yal, e o nome está diretamente ligado ao nome Yalhudim, quer dizer, Yal, quem adora Yal. Então, se você negar que a tradição vem dos Yalhudim, você vai acabar negando também a tradição dos hebreus, tudo aquilo que ele deixou, aquela herança, porque toda a tradição dos hebreus ela tem uma prefiguração, ela tem uma sombra ensinando a respeito de profecias, né, dos tempos e tudo mais, né? Então aí, Yom HaKesher, o dia escondido, o dia que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então aí, e também voltando no 10 da lista ali, o shofar, que no caso está diretamente relacionado com a última trombeta, com aquela trombeta que Shaul fala em Tessalonicenses, que é o toque desta trombeta, que por acaso também faz parte de um dos nomes da festa, né? O toque da grande trombeta, shofar Hagadol, quer dizer, o shofar, o grande shofar, né? O grande toque de shofar. Gadol em hebraico é grande, então quando se fala Kohem Gadol, quer dizer, sumo sacerdote, o grande sacerdote, né? Então Gadol tá ali, ó, a raiz da palavra tá ali. E a última 12, olha que interessante o 12, né? A abertura dos portões. Olha aí, ó. Que portões são esses, né? Seriam os portões da Nova Jerusalém? Nova Jerusalém? Então, eu creio ser, sabe? Eu creio ter a ver com isso. The Opening of the Gates, quer dizer, a abertura dos portões. A gente sabe que o Messias fala, né, que para a gente ser digno de entrar na cidade pelas portas, lembra? Está aí no Apocalipse. Perfeito. Então, abertura dos portões. E ele fala que para que sejamos encontrados ávidos por dignos de estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, isso tudo se encaixa também com a entrada, encontro com ele e a entrada pelas portas na grande cidade, né? Que ele fala no Apocalipse. Então, os nomes das festas, meu amigo, olha, tá louco, cara. Isso aqui é muita coisa. Não é com relação ao nome das festas, né, Fernando? É mais com relação ao nome. É o nome do dia de trombetas. O dia que vai acontecer no dia 23 de setembro. Aí, ó. Então, vamos lá. Levítico 23, 23. Levítico, você falou dia 23, né? Levítico 23, 23. Mas é bom explicar, Fernando, que a gente não acha, a gente acredita que o Eterno tem usado o 23 de Levítico no verso 23. Só sugerindo que ele usou a mão lá do escriba, porque no capítulo e versículo a gente sabe que não existe, mas até o torto ele usa muitas vezes pro certo, né? Isso é controle, cara. Isso aí, tipo assim, é certo ter capítulo, versículo e epígrafe? Não seria. Você poderia ter o texto direto. Mas mesmo naquilo que o homem acha que está fazendo para enganar, que o homem acha que está fazendo para destruir, até aquilo ele está sendo controlado, cara. Entendeu? O Eterno ele tem controle absoluto, ele tem controle sobre o mal e sobre o bem. Ele fala no livro de Isaías isso, e o Shaul fala. Ele cria o bem Fernando, e o mal. Então, assim... Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E eu posso adicionar uma coisa aqui. Em 1 João, Fernando.
Você não acha aí, então você vê, ó. Vai procurando aí. Você vê, então aí tá falando é o 12º nome que o Scott Clark citou ali na lista, é esse aí, ó. Entrar a cidade pelas portas, abertura dos portões. Abertura das portas. Então quem seguir os mandamentos dele vai ter direito à árvore da vida, tá? Vai ter direito à árvore da vida. Em seguida, Fernando, ele vai ter o direito a entrar pela porta. Mas só que como é que é a verdade mesmo, Fernando? Tem que andar mas tem que andar pelos mandamentos, Fernando, na verdade. Vamos só passar rapidinho os mandamentos aqui, Fernando, que é sempre bom a gente lembrar, Fernando, né? Sim, claro. Temos que fazer os mandamentos aqui. Yal-Hanan, na primeira epístola de Yal-Hanan, no capítulo 3. Tá bom, capítulo só pra gente se achar aqui, né? Pra quem tá perdido, Yal-Hanan perfeito. E o seu mandamento é este, que criamos no nome de seu filho, Yahushua. Não é Jesus Cristo. O seu mandamento é esse. Ele está mandando. Criamos no nome do seu filho. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. E pelo Ruha, pelo Espírito que nos tem dado, pelo entendimento. Fernando, não vamos entrar em nome, porque o nome o povo já sabe. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, faz paciência. A gente tem que lembrar aqui, porque não custa lembrar. Tem que exortar o pessoal. O povo quer, não quer. Tem que falar igual o Edir Macedo, né? Quer, não quer dado. É verdade. O dá ou desce. O dá ou desce. Ô, Fernando. Continua, Bruno, continua. Você veja. Eu vou te perguntar uma coisa. O pessoal tem praticado esse primeiro mandamento que você leu aí? Não, né? É aí que tá, cara. Sabe, é engraçado que existe uma cegueira de você ver as coisas escritas e você não enxergar ao mesmo tempo, sabe? É isso que eu acho interessante. Fico tentando entender isso muitas vezes, não consigo entender na plenitude disso, sabe? Mas desses 12 nomes que a gente citou, né, da festa, nessa lista do Scott Clark aí, você veja que todos os 12 nomes se resumem em qual nome? Ao nome que o Eterno deu para a festa, que é o quê? Levítico 23. Falou Yal a Mehushua dizendo, fala os filhos de Elchoru dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, quer dizer, é a festa do mês 7º do dia 1º. Quando que é o mês 7º e quando que é o dia 1º? Dia 21 de setembro. Sim. Ali começa a festa das trombetas, 1 e 2, 1º e 2º, 21 e 22. Se me permite, Fernando, por favor, só um detalhezinho. No mês 7º, estamos no mês 7º do calendário agrícola. Engraçado, Fernando, que setembro não é o mês 9. É o mês 9, na verdade, mas sim. Setembro vem de 7, outubro vem de 8, novembro vem de 9, dezembro vem de 10. Então, até o torto que o calendário Juliano e Gregoriano já fizeram, eles já caíram, levaram um tom miserável, porque setembro tá bem certinho no mês 9, só que o Eterno não depende disso. O Eterno não depende disso. Claro, mas na verdade, sabe o que são isso? Isso aí são todos sinais que ele deixa para quem enxerga. Quem enxerga, ele deixa o sinal, tá? Então, assim, tem gente que vai ouvir a gente falando isso aqui e vai entender na hora. Vai, nossa, que coisa espetacular, olha só, cara. Tá? E tem gente, esses caras são todos uns bandos de retardados, entendeu? Tudo louco. Então Tomara que escutem, né, Fernando? Tomara que escutem, né, Fernando? Alguns vão dizer isso, né? Então, desculpa, eu cortei você lendo o 23, Levítico, verso 23, até coloquei na tela aqui, Fernando. Não, mas é isso aí. Tá lá, ó, né? Vamos completar, então, já que você tá, que eu falei já matava, mas vamos lá. No mês 7º, quer dizer, vamos começar o 23 de novo. E falou Yal a Mehushua dizendo, fala os filhos de Elchoru dizendo, no mês 7º, setembro, Acabou. setembro, né? Ao 1º do mês, aí no caso, o 1º do mês se encaixaria no dia 21 de setembro, né? 21, desse ano pelo calendário, né? Primeiro dia do 1º do mês. Aí vai ter descanso memorial com sonido de trombeta, santa convocação, tá? Memorial com sonido de trombetas, olha aí. Então se encaixa com tudo que a gente falou sobre trombetas, sobre os toques das trombetas, que depois eu vou colocar na edição, né? Já coloquei, para quem viu vai estar antes, né? Fernando, nesse detalhe que santa convocação, porque agora essa santa convocação é encontro com o Eterno, é encontro com o Yal, não é verdade? E por que eu posso falar isso? Tu falou certíssimo. Agora, por quê?
Bom, aí tá blasfemado. Nós temos a palavra santa vem de Satã, né? Então, existe uma aquela questão de blasfemar, da confusão das línguas e tal. Então, o Eterno ele desconfunde a gente, né? Se você pegar o santo e for lá pro mais original, o antigo, que é a palavra Rodshua, quer dizer, você tem convocação para a majestade da salvação. Ui. Quer dizer, olha só o sentido no termo antigo, como fica muito mais claro, porque santo é uma coisa muito abstrata. Quando eu falo assim, eu preciso do Espírito Santo, olha que coisa abstrata, o que é isso, meu? Vai descer uma nuvem em mim? Isso, vai me tomar? Vai ser uma entidade, Fernando. Os caras pensam em entidade. É um entendimento, exato. cara. É um conhecimento muito abstrato, especial. Não é muito abstrato isso? Fica aquela coisa assim, mística, né? Aquela coisa que tem dentro da igreja, aquela coisa mística. Que você uma coisa nojenta. Preciso buscar. Mas não é, cara. O Espírito Santo é o Ruach HaHodshua, quer dizer, o entendimento que conduz à majestade da salvação. Olha como o sentido fica claro do que aquilo que significa, do que a palavra Ruach HaHodshua, né? Ela transmite, né? É muito mais assim. Então, ali, se você encaixar o Rodshua, convocação, Rodshua quer dizer, você tem convocação para a majestade da salvação. Aí você vê que tem uma coisa relacionada com salvação e com majestade, com coroa. Sabe? Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada e algo. Quer dizer, a gente comentou uma vez aqui em off sobre a questão do cheiro da gordura subindo quando queima, né? Tem gente que já vi gente desbombando disso, cara. Quer dizer, quando você queima aquela gordura e sobe aquele aroma agradável, ao que ele fala no Levítico, você está falando o quê? De um sacrifício, do sacrifício do Messias, e ao mesmo tempo está falando do quê? Do cheiro que sobe. Quer dizer, a gordura é aquilo que engorda a pessoa come e fica gordo. Então, quando você come a verdade, você fica gordo com a verdade. E quando você morre, aquela gordura queima num sacrifício com fogo, o vento vai lá, atiça, o fogo queima, aquela verdade sobe as narinas do Eterno com um cheiro agradável. Ele está falando disso. É uma sombra física de algo espiritual. Então as pessoas não entendem a lei de Moisés, elas julgam pela aparência do que está vendo, né? E começa a falar mal de Moisés, querendo julgar o homem, né? Amigo. Então o cheiro da aroma agradável, o que é? Aroma agradável é isso, é a gordura sendo queimada e subindo o cheiro, tanto que a gordura era separada junto com a cabeça queimada, né? Sim. Então, a cabeça, assim, quem que é a cabeça? O Messias. Messias. Entendeu? A gordura. São o que é a gordura, Eric? Eu vou transmitir bem assim pelo um texto que está no Apocalipse. É a oração dos santos. Perfeito. A gordura é isso. É aquilo. Vamos traduzir de novo, porque a oração dos santos também está corrupto, não dá para entender. Santo, o que é? O Rodshua. É aquilo que aqueles que têm a majestade para a salvação falam. Olha só, oração. Porque oração é a oração de orador, aquele que fala. O orador é o que fala. O orador é o que fala. Sim. E o santo é aquele que tem a coroa da salvação. Então, aquilo que fala os que têm a coroa da salvação. É esse cheiro que sobe como aroma agradável às narinas de Yaó. Quando você queima a gordura. Entendeu? Cara, é tão lindo quando você entende. Você vê, nossa, que lixo que eles ensinam pra gente, cara. Eles ensinam a gente a ser praticantes de ritual religioso, cara, sabe? Eles gostam de ensinar a gente a ser praticante de rituais religiosos. Fica lá ajoelhado, fica lá ralando o joelho no chão e pede o Espírito, que o Espírito tem que descer em ti, aí você não vê nada, você não sente. E, Fernando, engraçado que, assim, o Espírito ele funciona, esse Espírito desgraçado deles aí, eu desculpo o termo, mas ele funciona de uma maneira muito louca, né? Em cada templo, ele tem a sua própria característica. Por exemplo, na Assembleia você tem que orar alto e gritar e pular, por exemplo, né? Já nas religiões atuais, nas novas igrejas, né? Igreja é um termo corrompido que se dane, né? Eles têm que tocar uma musiquinha de leve e ficar num estado de transe. E esse é o Espírito Santo. Estão em adoração, estão no momento de adoração. E agora eu pergunto, a adoração, o fruto do louvor, o verdadeiro louvor, Hebreus capítulo 13, Fernando, é o fruto dos lábios que confessam o nome do Criador. Caramba, cara. Isso capítulo 3 de Hebreus. É capítulo 13 de Hebreus, Fernando. 3 de Hebreus, né? 13. Vamos abrir aqui, cara. Não, deixa 13, eu já. 13. Já, porque, cara, tem tantos. A gente poderia falar de nome um dia,
mas somente de nome, pegar só os textos e ler os textos e explicar, sabe? Porque, cara, a gente vai mostrar para essa gente que eles não estão lendo e não estão entendendo, sabe? Não estão entendendo. Falando com relação a isso aí, é ligeirinho, Fernando, é fora do assunto que nós estamos falando dos sinais aqui. Nós temos que falar do eclipse amanhã, falar um pouquinho do eclipse, e eu quero falar também um pouco do planeta X, cara, que eu até deixei separado aqui para falar um pouquinho também. Porque o Messias é ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar. Capítulo 3 de Hebreus, do 8 em diante. No 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na benevolência de Yahweh. Não existe graça, né, cara? E não com alimentos que de nada aproveitam, que a eles se entregam. Temos um altar, Fernando, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Fernando, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo não dá. Ou serve ao altar celestial, ou serve ao tabernáculo terrestre. Escolha, o pessoal tem que aprender a escolher. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados para fora do arraial, queimado para fora do pátio, né? É fora do pátio. Olha o Eterno nos convidando a sair desses lixos religiosos, cara. E por isso também, Yahushua, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha o convite, Fernando. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, a vergonha, levando ficar em vergonha junto com ele. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos... Olha aí, cara, falando da nova... Quer dizer, o povo briga por essa Jerusalém daqui, mas ele tá falando da futura. Sabe? E gostam da vida daqui, né? E gostam, e elegem homens para si, e é um líder político daqui, é líder religioso dali, e o povo merece se ferrar. Desculpa o termo, Fernando, mas o castigo pro povo que não corre cabeça atrás... dura, né? Cara, a gente tem que amar o próximo, cara. E isso aqui é amor que a gente tá sentindo, rapaz. Isso aqui, de fato, nessa intensidade, eu não acho que essa intensidade talvez seja fora de propósito. É assim, Eric, toda plantação, tudo que você planta, você vai colher, né? Sim. Não adianta, você vai colher o que você plantar, né? Mas a gente tem pena dos irmãos da gente, né, cara? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele, ao eterno, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais coisas, tais sacrifícios, o Eterno se agrada. Daí tá aqui, obedecer aos vossos pastores. Pastor, Fernando, não é o pastor religioso, né? A gente já sabe que nunca foi. É o cara que vela pela alma. É o caso que, infelizmente, a gente tá fazendo aqui. Felizmente, desculpa, eu termo errado, me perdoe. Que, felizmente, a gente tá fazendo aqui, né? Que a gente tá, né? A gente tentando levar a ovelha pra comer pasto. A gente, assim, um dia a gente comeu, Fernando. Eu tenho religião? Eu não tenho, você tem. Pô, cara, eu não te idolatro, cara. Você é meu amigo pessoal, cara. Eu não tenho nada a ver com você. Eu não te idolatro. As pessoas, porém, têm um prazer, rapaz. Eu vou usar um termo até um pouco mais rude aqui. Tem um tesão, rapaz, de eleger para si doutores. De eleger para caras que gostam de falar coisinha mole no ouvido. Fernando, vamos repetir mais uma vez para terminar isso aqui. Você tá aqui para fazer cosquinha no ouvido de alguém, Fernando? Comichão, dá comichão no ouvido de alguém? Nenhuma. Eu vou dizer beleza, a verdade. Fernando. Vamos falar, vamos rasgar a verdade aqui, Fernando. E a verdade é, cara, que a gente não sabe se vai acontecer ou não dia 23 de setembro, alguma coisa. Mas a esperança, Fernando, é de que aconteça. Os sinais dizem que vai acontecer, né? O que a gente pode fazer, né? Exatamente. Se não acontecer, paciência. Eu vou falar pra você, cara, eu vou chorar. E eu vou trabalhar no dia seguinte com muita vergonha. Eu não sei o que eu vou fazer, tá entendendo? Eu vou ficar louco, vou ficar bravo, muito bravo, Fernando. Tá entendendo? Porque eu não quero mais viver dessa vida. Não quero isso aqui. Sabendo que existe um lugar de luz, Fernando, uma dimensão completamente de luz, o que eu tenho que ficar fazendo aqui, cara? O povo recusa isso. O povo recusa isso. Recusa esse entendimento, Fernando. Isso, na minha opinião, Fernando, na minha opinião humana, de ser humano, é inaceitável, Fernando. O cara querer viver aqui é inaceitável. Fernando, o Eterno fala isso em Quarto Esdras. Ele fala que negaram a era em que não os envelheceria. Eles negaram a era que não os envelheceria para ficar aqui. Ele fala, o que aconteceu com o meu povo? Nega a era que não os envelheceria. Está em Quarto Esdras. Eu não me lembro qual o capítulo de Quarto Esdras. Em Quarto Esdras, e também fala que todos são aqueles que trabalham nesse mundo. Mal sabem eles que trabalham para ser saqueados. Lembra dessa passagem?
Lembra? Esse eu sei onde é que tá, pra entender. Também não lembro onde que tá também, mas Quarto Ezra é pesado, rapaz. É um livro muito, muito pesado. Cara, Melquisedeque, Quarto Ezra, Yalshor, Jazar. Jazar é um livro de suma importância, mas é apócrifo, então vamos jogar fora, não serve. Não, eu vou ficar só com a Bíblia. Nem a Bíblia, nem vão querer ler apócrifo, vão querer entender apócrifo, não vão entender nada, né, Fernando? Não, pelo contrário, não vamos falar mal, né? Vamos falar mal, vamos vilipendiar uma coisa que não sabe, coisas que não entendem. Fernando, desculpa a minha intensidade, que eu fico. Sabe que a gente é muito emocional, cara. A gente, quando fala dessas coisas, a gente se torna muito emocional. Não, eu também sou assim, cara. É isso aí. Só o fato de você estar aqui falando, perdendo tempo da tua vida aqui falando isso, já mostra que a intenção é justamente passar o que a gente tá vendo, né? Mas tem gente que não. Porque se a gente fosse despreocupado, a gente não tava nem aí, né? Que se dane, não quer saber, que se dane. Tá, mas não, a gente tá querendo passar porque. Até porque tem gente que quer ouvir, né? Tem muitos aí que querem ouvir o que a gente tem pra compartilhar, assim, né? Sim. Então tem que pegar e falar assim, cara. E tu tá falando certo, ó. O fruto dos lábios que confessa o quê? O seu nome. Não adianta você negar isso, tá escrito. Sim. Sabe? Tá dito como sendo assim, ó. Ainda diz ali, né? O sacrifício, né? O sacrifício de louvor, quer dizer, um sacrifício verdadeiro, aquela fumaça, aquele cheiro daquela gordura queimando que sobe com odor agradável às narinas que eu falei antes. É isso aí. É a boca que confessa. O boca que confessa o nome dele. Aí a pessoa vai negar, tu é louco, não, mas meu amigo, qual é o churrasco que você foi que você não gostou do cheiro da carne assando? Aí, tem muita gente que é hipócrita, né? Que gosta de falar assim, todo mundo que sente o cheiro de uma carne assando gosta do cheiro. Tem uma coisa que é engraçada. Eu fui um amigo meu uma vez, a gente tava conversando, né? E um amigo meu assim, cara, eu tô tendo uma epifania aqui agora. Eu falei, fala, brother, que epifania que você tá tendo? Eu nunca vi alguém você ficar com água na boca de pensar, hoje eu vou comer um brócolis, delícia, hoje eu vou comer uma cenourinha, hoje eu vou comer vou comer uma batata doce. Ninguém fica com água na boca dessas coisas. Mas você fala de picanha, você fala de fraldinha, de uma maminha, você começa a juntar água na boca, né, cara? É uma coisa, tipo... O meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, né? Eles falam, bom, então, garoto. Isso aí não há como negar. Então, quando você e eu somos o quê? Imagem e semelhança daquele que nos fez aqui nesse mundo, né? Então, assim, se você é imagem e semelhança, e você sente o cheiro da gordura da carne assando e o cheiro é bom, então por que você está certo em sentir que o cheiro da carne é achar bom e Moisés estava errado quando falou que o Eterno pedia isso? Sim. Isso é hipocrisia, cara. Quer dizer que o Criador não pode gostar do cheiro da gordura, mas nós podemos. Você pode ir lá fazer a carninha e comer a tua carne. Mas porque, na verdade, é que daí o pessoal já vai para Isaías. Porque o Eterno nunca pediu. Nunca pediu que fosse uma coisa religiosa. Era para ser feita uma representação. Memorial. Era um memorial, para eles entenderem uma coisa. Em Barnabé fala isso. Exatamente, Barnabé fala isso. Que, Moisés legislou muito bem. Porque Moisés falava das coisas ali, mas o povo não entendia. Até o próprio Moisés não entendeu. Quando Moisés levantou uma serpente, como ele levantou uma serpente, beleza. E o que Barnabé fala? Mas o Eterno, ele usa o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser. Se ele quiser usar uma serpente, ele usa. Se ele quiser usar uma mula, ele usa o que ele bem entender. Quando ele tá falando ali da lei, né? É que o povo não lê porque é apócrifo, né? Mas leia Barnabé pra você entender o que acontece. O porquê de Moisés ter legislado da maneira que ele legislou. Da maneira que ele fez a lei, que Israel serviu ao exército dos céus, a gente não discute. Não discute. Por que eles serviram ao exército dos céus? Até, Fernando, tem uma coisa muito importante de lembrar. Porque eles faziam as coisas na carne. Não faziam as coisas... Eles serviam a demônios porque eles faziam as coisas da carne. E não era uma coisa, uma forma espiritual. Como assim? Porque o verdadeiro culto eterno, além de confessar o seu nome, é a adoração espiritual, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, no entendimento. Eu ia dizer isso agora, você falou da verdade, porque assim, quando você cultua a verdade, o que é o culto à verdade? É você ter nojo de mentira, tudo que você quer mentiroso, você tem que ter nojo. Então quando o nome é falso, tem que ter nojo. Então quando você cultua a verdade, você já está adorando, automaticamente já é uma adoração. O Eterno vê, esse aí ama a verdade.
E quando você ama a verdade, automaticamente você já vai estar adorando também a Yahusha, porque Yahusha é a verdade, ele é o caminho e a vida. Sim. Então é tudo uma parábola, já viu? Tudo interligado. Tudo, Entendeu? né? Então é o que você está dizendo aí, confirmando, sabe? Não tem como negar. Adorar é como você falou, em espírito, entendimento Sim, e em verdade. Então, e a verdade é ele mesmo. é Automaticamente já é verdade. ele mesmo. E o entendimento também é ele mesmo. Sim, Porque se você juntar a verdade e o entendimento, você forma um corpo. Já é perfeito. ele mesmo. É ele próprio. Representado naquilo que ele disse ali essa foi para Samaritana, né? Que ele falou. Então você vê, para viúva do poço, né? Sim. Então não tem assim como fugir disso. A gente vai ter chance de repente fazer mais uma aí semana que vem aí sobre o nome, sabe? A Não, gente pode vamos, até vamos fazer, chamar o porque Renato até também, porque porque o Renato não pode. eu não gosto muito de fazer hangout, mas eu acho que chegou a hora de falar, sabe? Não, E, sim, você vai falar com tranquilidade, né, Fernando? e eu Sem nunca fiz um estresse, né? vídeo assim. Eu nunca fiz, até pensei em fazer, tentei, não consegui, pegando assim texto por texto e lendo. A gente podia pegar assim uns textos sobre nome, aí, Oh, dá pra gente ler, né? os que for mais doído, aquele que parece que é um espeto na espinha, assim, É, ó, só uma, e estudar, sabe? uma retada no dedo, que esse Cristo gosta de falar. Ô, Fernando, então pra nós Marretado. dar uma. Não, pra continuar o assunto, que tá maravilhoso, cara, falar desses sinais aí. E então vamos lá. Fala. Então, os 12 nomes aqui, Fernando. Então eu tô deixando na tela aqui, bem claro aqui na tela, né, Fernando? Para o povo ver do que se trata, né? Tá tudo em inglês aqui, mas eu acho que a gente já explicou para trás, né? Isso. Que é o dia de Ano Novo, que é o dia que vai estar batendo junto do dia 23, então vai estar tudo empacotando o dia 23 aí. Além do sinal no céu, que vai ser tudo esse Aue que a gente está fazendo aqui, sinal astronômico, maravilhoso. João viu no céu, ele viu no céu, e Al-Hanan viu no céu, uma mulher vestida, já sabe, todo mundo já sabe e tal, né? Mas o povo não sabe o que está falando. O povo não leva a sério isso, né? Tá. Então é o dia do arrependimento, mesmo dia, Fernando, é o dia de cabeça do ano e aniversário do mundo, é o dia da festa de trombetas, é o dia do alarido, de acordar com o alarido, é o dia do julgamento, é o dia da coroação do Messias, tudo em inglês que eu tô traduzindo para vocês aqui. É o dia da lembrança, né? O dia de lembrar das coisas, o dia de recordar as coisas. É o dia do trabalho de Jacó, das dificuldades de Jacó, das dores de Jacó, né? É o dia do cerimônia de casamento, é o dia de ressurreição, é o dia da última trombeta. Também é conhecido, tá aqui, The Hidden Day, o dia escondido. É o Exato. dia que ninguém sabe o dia e nem a hora. Beleza? Aí, tá tudo no jeito aqui já. E tá aqui The Opening of the Gates, o dia de abertura dos portões. Pra mim que tá claro como dia isso aqui, Fernando. Se o povo quer continuar Fernando, que o Messias não volte nesse dia de trombetas agora, no dia de 2017. Não, vai sem trombetas, isso é fácil. É Vai fato, né? essa é fato, cara, que vai ser em dia de trombetas. Qual? Ele Qual vai ano? voltar. A É gente não aí que tá. sabe. Mas agora, aconteceu as luzes de sangue. Aconteceu, o sol está se transformando em trevas. Amanhã se transforma. Hoje é dia. Hoje é dia 20, 19. Amanhã é 20, desculpa, dia 21 na segunda-feira vai ser. Dia 21 agora, né? Hoje é sábado. Dia 21 agora vai ser o dia do eclipse, o grande eclipse dos Estados Unidos. Engraçado que o eclipse dos Estados Unidos, o sol se transforma em trevas na maior nação gentia, né? Desculpa. Na maior nação gentia. No mesmo minuto, no mesmo minuto que o sol se cobre nos Estados Unidos, o Cobre sol Israel. desce em Israel, porque o anoitecer em Israel já muda 6 um horas da novo tarde. dia, às Exatamente. 6 e pouco da tarde. Então, Fernando, então tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Então, dia segunda-feira agora tem esse grande eclipse. O sol se transformando em trevas. Então, além de tudo isso aqui, um detalhe que é importante também, Fernando, já começar pegando no eclipse aqui, é que agora, Fernando, é exatamente se você puder me ajudar, Fernando, é o dia 1º de Elu. Você confirma isso para mim, Fernando? Ele vai abrir o mês de Elu. Isso mesmo. Eu vou ver aqui no Esse calendário, eclipse, mas abra é para dia nós, 21, né? Dia 21 vai ser um 21 de Elu. mês antes do sinal. Exatamente. Ele Um abre o mês mês de. antes, Ele abre, cravado, ele abre o cravado, mês de antes do Elu sinal. aqui. Quer ver? Deixa eu ver. É Antes do sinal. dia. Tá, 23 de agosto, né? 21 de 21. agosto, 29 de Av, né?
Aí, dia 30 de Ave, ele acontece um dia antes da virada para o mês de Elu, né? Eles chamam de Rosh... O dia seguinte ao eclipse é chamado de Rosh Kodesh Elu. Sim. Tá? Rosh Kodesh Elu. Então são 2 dias, que é o 30 de Ave e o 1º de Elu. E um dia antes tem esse eclipse aí. Fechando o mês, né? E no mês, mês, no mês de Ave, com Elu, nesse dias aí, tem o dia daquela poesia lá, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Que eu vi um canal muito legal aí, numa que faz um trabalho muito bonito aí. Eu comentei a respeito também sobre o nome Elu, que significa, tem a raiz em colheita, né? Uhum. Na Babilônia Antiga. Então também tem mais essa aí. Então, mais essa ainda. Então, Fernando, então sim, cara. Então, depois de tudo isso, cara. Depois de tudo isso, sabe? Eu espero que as pessoas certas vejam isso. Principalmente aquelas que vão nessa, né, na internet e falam o contrário, muitas vezes não entendendo, que não pesquisou. Fernando, não dá, realmente, não dá para falar. Não dá para falar nada. Não dá, até me desculpa te cortar um pouco. Por favor. Não dá para falar nada contra isso quando você estuda. Não dá. Você tem não que tem. No mínimo ficar quieto. Você ficar quieto, no mínimo ficar quieto, Fernando. Esperar passar, porque até eu tô assim, né? Eu tô falando aqui. Porque depois, viu? Exatamente. Porque é para não levar atraso, né? Não, eu creio no meu coração, Fernando. Eu tô esperando. Se passar esse dia, o que o pessoal vai cair de pau, Fernando? O pessoal vai cair de pau legal. Verdade, não tem problema, que caia de pau. Mas assim, não tem ninguém afirmando nada aqui, tá? Eu não tô afirmando nada. Mas, Fernando, mas assim. Desculpa, deixa eu refazer a tua frase, Fernando. Você não tá afirmando. Mas você está esperando, você não tá, Fernando? E sim, eu tenho esperança. Eu creio muito. Eu espero que eu tô vendo nos sinais. Coração, o entendimento está me dizendo que algo grande pode acontecer como isso nesse dia. Sim, entendeu? Exatamente. Eu espero de todo o meu coração, tá entendendo? Eu espero eu acho que todos deveriam fazer isso, eu acho, né? Deveriam ficar. E a gente não tá em cima do muro, porque a gente tá falando, a gente tá aqui dando a cara tapa, né, Fernando? A gente não tá em cima do muro, cara. O que eu posso afirmar de certeza, Eric, pra ti? Eu posso afirmar de certeza assim, ó. A certeza que, na minha opinião, Fernando, é que o Eterno não tem obrigação nenhuma com a gente. Se ele não vir agora, paciência, tá entendendo? E outra, ele não tem obrigação nenhuma de levar a gente também naquele dia. Eu e você podemos ficar pra trás. Assim como ele não tem obrigação, ele diz que é moedinha ainda. aí que complica. Nós temos obrigação. Você vê como ele é, cara. Ele sempre trabalha com os dois pontos os dois polos, né? Ele fala assim, se não fosse por mim, vocês não eram nada. Mas ao mesmo tempo ele diz, né? Eu tenho compromisso com você. Então, aí que tá, cara, essas coisas é muito complicado. Como é que você vai dizer que... Como é que você vai ver um negócio desse e dizer, não vai acontecer nada? É complicado, cara, não posso afirmar nem desafirmar. Eu digo assim pra ti, a certeza que eu tenho, vai ser na festa de trombetas que vai acontecer esse evento. Tenho certeza. Vai ser numa festa de trombetas. Agora, a única festa de trombetas que tem todos os sinais, tá tudo batendo, no mesmo ano do final do jubileu, como a gente tem visto que nós estamos no final de ano de jubileu, né? Tivemos um ano de Shemitah ano passado, ano de jubileu, é essa, entendeu? Então, aí tem esse sinal junto. Cara, é assim, ó, eu acho que no mínimo as pessoas tinham que ter um pouco mais de humildade, né? E ficar assim na espera de que fosse realmente acontecer. E se não acontecer, ficar humilde do mesmo jeito, porque pode ser, não é nesse ano, é ano que vem, entendeu? Se não é no outro ano, é no outro. E eu não sei, nós temos só mais 7 pela contagem do calendário, nós temos só mais 7, é a semana de Daniel que tá entrando aí. E aí? Sabe? Então, atenção, tem que fazer atenção, entendeu? Ficar... Esse pregador que eu vi falando ontem, a respeito, que ele não crê, ele crê na semana de Daniel, o povo vai ser arrebatado mais pro meio. Mas eu gostei da pregação dele, que ele foi humilde. Ele falou, não, o sinal é inegável, o sinal está marcando alguma coisa, o sinal é um divisor de águas. Ele falou, é um divisor de águas, mas eu não acredito por causa disso. Só que ele não falou de casamento judaico e não falou de lei de primícia nem lei de colheita. Então ele deixou elementos de fora, ele não pode deixar de fora. Ele deixou de fora, caiu por terra o que ele falou, entendeu? Para mim, pelo menos... Deixou os boletins de fora também, né, Fernando? Provavelmente ele deve deixar tudo... As 7 festas, abandonou as 7 festas. Então você não pode deixar de fora, apesar que ele foi muito humilde no que ele falou, não vou dizer o nome porque não convém, mas foi muito humilde. Depois eu até te passo o link para você assistir o vídeo também, você já deve ter visto, de repente.
E só que eu fiquei esperando, falei, vamos ver, ele tá, beleza. É aquela mesma conversa que a gente sempre ouviu sobre aquilo que o Scott Carr falou de papagaiar sempre a mesma coisa, né? Que ele falou brincando. Ele seguia a mesma linha. Só que eu pensei, vamos ver, se ele falar de casamento judaico, ele desbancar o casamento judaico, se ele falar de colheitas, primícias e desbancar, aí eu vou analisar o que ele está falando. Pode ser que ele esteja certo. Mas não falou. E ninguém fala. Eu já vi vídeos de várias pessoas que não defendem isso, né, esse pensamento contrário, e ninguém fala de colheita, nem de primícia, nem de casamento judaico. Sim. Entendeu? Então não tem. E tem tudo isso, né, Fernando? Então, mas tá tudo tão na veia. As luzes de sangue, o sol se transformando em trevas. Olha os nomes dados ao dia de trombetas, Fernando. Tá aqui, cara. Tá aqui, tá resolvido. E as tétrades também, né? A gente teve tétrade, por exemplo, no estabelecimento do Estado de Israel. Teve tétrade na tomada de Jerusalém. Na tomada de Jerusalém teve tétrade lunar. Aí teve a tétrade lunar agora também, 14 e 15, agora esse sinal aí. Quer dizer, será que vai passar em branco? Não sei. Não dá pra gente ter certeza, a gente não tem bola de cristal. Mas a gente tem uma esperança, cara, e tá tudo muito certinho, tá tudo na veia, como eu gosto de falar. Ninguém tem telefone vermelho, né? Ninguém tá ligado com o Eterno através do telefone vermelho. Então Exatamente. Não adianta o cara pegar e a gente segue os sinais que ele falou que tinha que seguir, né? Ele falou que ia mandar sinais, né? Não, mas deixa uma paulada aqui, Fernando. Deixa eu dar uma chinelada aqui, Fernando. Você me permite, Fernando, só... Quer ver? Abre lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. 21 é o dia que começa a festa de trombetas, né? Lucas 21. Mais um sinal. Você vai ler aquela, eu já sei qual que você vai ler. Ele disse-lhes, a mulher para a figueira, para todas as árvores. Figueira, nós sabemos que é uma alusão a Israel, né? Já tem rebentos, vós mesmo vendo-as. E perto está já o verão. Assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabei que o reino de Ial está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração que tudo aconteça. 70 anos de Israel, Fernando. A figueira voltou a florescer. É essa geração, não passa essa geração. Ano que vem, acaba a geração. É essa, precisa. Antes de acabar a geração, tem que acontecer alguma coisa. Tá entendendo? Sim. Passará o sol e a terra, mas as minhas palavras não vão onde passar. E olhar 29 de novembro cumpre 70, né? Boa, exatamente. Não vai passar a geração. Deixa eu só um detalhezinho aqui. Ó, eu devia ter lido antes, tá entendendo? Lê lá, vamos ler. Não tem problema, não. Vamos continuar aí no... E havia... Ó, deixa eu ver. Ele está falando sobre o fim dos tempos aqui, né? E haverá sinais do sol e na lua e nas estrelas, Fernando. Fernando, nós sabemos que vai ter, já teve as tétrades, o sol já fez... Isso já foi, né? Exatamente, vai ter o sol fechando o tempo 30 dias antes do calendário lunar. 30 dias, Fernando, antes do grande sinal acontecer. Haverá sinais no céu, Fernando. Tá dizendo aqui, não sou eu. No sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Fernando, o povo tá angustiado. Só ontem foi quase, acho que 13 morreram e 80 ficaram feridos lá na Espanha antes de ontem. Para com isso, cara. O povo tá angustiado. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Fernando, olha, nesse momento aqui, para quem for assistir, se é que vai assistir, acredito que sim, né, Fernando? O mar se recuou totalmente, o mar tá louco. Em compensação do outro lado do Chile, doido, né? Todo mundo tá com medo do outro lado lá. Tá entendendo? O mar se afastou completamente da costa brasileira. Acho que tá até na Bahia afastado. Até tem um pessoal seguindo bem certinho esses detalhes aí. Eu ando assistindo também. E do outro lado, em compensação do Chile, o pessoal tá com medo que haja um evento lá, uma catástrofe lá, tá entendendo? O mar tá avançando, o bramido do mar, tá entendendo? E das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Tantas virtudes do céu serão abaladas. Então verão o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória, para quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a nossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Detalhe, né? Ele fala que quando começarem a acontecer, né? Quando começarem, sim. Quer dizer, o começo não é o fim, né? O começo é o começo. O fim, aí o filho do homem retorna. O começo é o início dessas coisas, é agora.
está começando. Então ele manda olhar para cima quando estiver começando as coisas. Aí Sim. olha que a sua redenção está próxima. Exatamente. Então acho que já tá mais que bem detalhado isso aqui, né, Fernando, com relação, né? A falar o céu e a terra, mas aí a palavra não vai passar. Entendeu? Que ele fala aqui um detalhe, um pouco aqui. Você está procurando aquela que você está procurando? Eu sei o que você está procurando. Você está procurando aquela que ele fala para de pé diante do Filho do Homem, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Não, mas um detalhezinho aqui, 21. Deixa eu ver. Olha só, 21 e 15 aqui, Fernando. 21 e 15. Eu acho que tá aparecendo na tela aí, né, Fernando? Aparecendo tá aparecendo aqui. Uhum. Eu vos darei pouco de sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos que se vos opuserem. É fácil falar, não vai acontecer nada. Tá aí conversa. Tá aí não, nem sabe nem hora. Podem falar o que quiserem, Fernando, mas nos contradizer e se opor ao que nós estamos falando aqui agora, ninguém consegue, brother. Mano, ninguém consegue, tá entendendo? É verdade. Eu até... E outra, Fernando, pera, segura a onda, Fernando, por favor. E no vídeo 17 aqui, eu já aproveitando um detalhe aqui, desculpa, meu, Fernando, desculpa. E de todos sereis odiados por causa do meu. Só complete, Fernando. Meu nome. Meu nome, então, como é que pode, né? Mais uma vez, engraçado que tudo que tem de texto que é grandioso, que tem uma mensagem, ele coloca o nome como uma chave, né? O nome é uma chave. É como Deuteronômio 26, que ele fala do molho das primícias que é entregue ao sumo sacerdote. E para fazer ali habitar o seu nome. O seu nome. Você vê, vamos abrir lá, Deuteronômio 26. Você vê que tudo está ligado com isso. Deuteronômio capítulo 26, se não me engano. Foi o Renato que passou esse texto para nós aqui. Eu vou ver se eu acho aqui. 26 e quando, Fernando? Oi? 26 e quando? Primícias da terra, né? Irás que houver naqueles dias, irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dirás: hoje declara o Senhor teu Deus que traz tua terra. Não é essa aqui ainda, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Então tomarás, é o versículo 2, ó. 1 e 2 dá para ler. E será que quando entrares na terra que ao teu rim te der por herança e a possuíres e nela habitares, ó. Então ele está falando o que aqui? Isso é sombra do quê? Da entrada do povo na terra prometida, que a terra prometida a gente sabe que é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, né? Então é uma sombra. Está falando o quê? Da Yalshuru, da Israel celestial. A gente vai. Então tomarás das primícias. Ó. Então esses que vão entrar lá fazem parte das primícias de todos os frutos do solo. Ó. Fernando, tá, quem é a primícia dos que dormiram, Fernando? Dos que ressuscitaram, Fernando? Só pra gente lembrar. Beleza. Ele é a primícia. Ele foi o primeiro, né? A cabeça. Das primícias. Das primícias, Fernando. E nós, sem presunção nenhuma, queremos ser primícias também, né, Fernando? É presunçoso isso, mas fazer o quê? Tem que ter fé, precisa ter fé. Então você vê, a mensagem, vamos transferir isso aqui para um entendimento. Nós temos que falar daquela Yalshuru lá de cima, da Nova Jerusalém, lá de cima. Então, aí será que quando entrares na terra que ao teu rim te der por herança, ó, ele está falando daquela lá de cima, na sombra, né? E a possuíres e nela habitares, como tiver habitando lá. Então tomarás das primícias e todos os frutos do solo, quer dizer, o dízimo será tomado do fruto do solo, o dízimo, a primícia, tá? Que recolheres da terra, que te dá e ao teu rim. Então o dízimo é que vai para lá, tá? E as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher e ao teu rim, para ali fazer habitar o quê? Nome. Isso tudo são sombras das coisas futuras. Isso aqui é um ritual da antiga Yalshuru lá no deserto, apontando para o futuro, apontando como prefiguração para o futuro. Isso aqui se encaixa perfeitamente no Malaquias capítulo 2 e capítulo 3. Acabou. Perfeitamente, porque lá fala do nome, tá? Se você pegar lá, ó, quer ver, ó? Eu vou abrir aqui, cara. Nós vamos ler. Vamos lá. Já estamos falando mesmo disso aí. Porque a gente tem que falar aquilo que ele tiver vontade que a gente fale, né? Plenamente, acabou. A gente acha que está falando o que a gente quer, mas não é o que a gente quer, sabe? Ó. Então agora, ó sacerdotes intermediários, né? Capítulo 2 de Malaquias, ó.
Esse mandamento é para vocês. Se não ouvirdes e não se propuseres no seu coração a dar honra ao meu nome, tá? Dar honra ao meu nome, diz ao deserto. Enviarei a maldição contra vocês, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no seu coração. Quer dizer, tem gente aí falando um monte de coisa linda, mas não coloca no coração o nome, que é o principal, né? Eis que reprovarei vossa semente. Olha, isso aqui é complicado, cara. Reprovar a semente. Quem está seguindo isso, olha aí. Tá vendo? Sim. Espalharei esterco sobre os vossos rostos. Olha só, cara. Esterco das vossas festas solenes. Ó. Esterco das vossas festas solenes. Barbaridade. Para junto desses sereis levados. Olha só. É muito. Aí, então sabereis. Olha só, agora vai emendar numa coisa que você falou lá atrás na conversa aqui. Pô, Tá? nossa, aqui. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi. O que Levi fazia como aliança lá, como coisa no coração que você falou antes? Sacerdote? Sacerdote. O Levi, você falou que ele tinha com o nome, lembra? Sim, não, ele vai falar agora aqui. Nome. Olha, ele vai falar aqui. Continua que ele já vai falar aqui. Isso tudo é sombra, cara. Diz e ao teu rim, tá vendo? Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ó. E eu, é o que eu te falei já hoje, ó, que ele vai falar aqui agora, ó. E eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Acabou. Ó,